Às 5h12 da manhã, ainda reinava um silêncio absoluto em St. Peters, Missouri. Uma daquelas cidades suburbanas onde o dia começa devagar, onde os candeeiros de rua cintilam e ninguém espera que a história seja escrita. No entanto, foi precisamente nesse momento que um parque de estacionamento comum, em frente a um restaurante chinês, se transformou numa zona de operações federais. Veículos sem identificação, homens com coletes de proteção, coordenados, silenciosos, determinados. ICE, com o apoio da Homeland Security e do FBI, sem sirenes, sem aviso. Por fora, parecia um controle de rotina, um restaurante, questões de imigração, autorizações de trabalho. Mas por que unidades armadas estavam de prontidão? Por que peritos forenses digitais e scanners de radiação vieram para uma cozinha? Por que um local onde normalmente se serve molho de soja e arroz foi tratado como um ponto de controle inimigo? Em segundos, granadas de atordoamento voaram, portas foram arrombadas, funcionários paralisaram, deixando cair talheres. Alguns tentaram fugir, sendo imediatamente imobilizados no chão. As câmaras estavam a gravar, tudo foi documentado. Não foi um acesso comum, foi o primeiro ato de uma operação que começou oficialmente como um caso de imigração, mas que desde o início era algo completamente diferente, pois, por baixo da superfície, algo estava errado. E essa é precisamente a questão central desta história. Se tratava apenas de trabalhadores ilegais, por que razão o governo federal agiu como se estivesse a deparar-se com um posto de comando secreto? Por que razão foram utilizados poderes que normalmente só são ativados em casos de espionagem? O que se escondia sob os azulejos deste restaurante era mais do que contrabando. Era uma pista para um sistema que movimentava dinheiro, identidades e informações. Invisível, preciso e profundamente enraizado no coração dos Estados Unidos. Mas terá sido este realmente apenas um único achado? Ou apenas a ponta de uma rede que se estendia muito mais longe do que qualquer um imaginava naquela manhã? Assim que as forças de intervenção controlaram completamente o restaurante, o verdadeiro trabalho começou. Não era o visível que lhes interessava, mas sim o que estava escondido. Cada canto foi verificado, cada parede tocada, cada linha seguida. Ficou imediatamente claro que este local não era improvisado. Nada parecia aleatório. Tudo parecia planeado, preparado, adaptado para algo que não deveria ser encontrado. Na cozinha, os oficiais encontraram pesados recipientes de molho de soja. Pareciam produtos de entrega comuns, como os que se encontram em milhares de restaurantes por todo o país. Mas quando um dos recipientes foi aberto, o tom da operação mudou drasticamente. Nenhuma substância líquida. Em vez disso, blocos de fentanil densamente compactados, cuidadosamente embrulhados em folha e selados. Um padrão de camuflagem clássico, familiar, esperado. Mas foi precisamente aqui que surgiu a primeira pergunta crucial. Se tratava apenas de drogas, por que razão tanto esforço tinha sido feito para proteger tecnicamente este local? A resposta chegou minutos depois. Sob os azulejos da cozinha, as equipas descobriram uma cavidade, não provisória, não construída apressadamente, mas sim precisamente elaborada e completamente revestida com uma camada metálica, chumbo, blindagem contra raios-x e scanners, um detalhe que destruiu imediatamente qualquer teoria simples de contrabando. Quando a cavidade foi aberta, os oficiais encontraram não só mais substâncias, mas também equipamentos. Impressoras de alta resolução para documentos de identificação, pilhas de passaportes em branco, servidores que ainda estavam ativos quando a energia foi cortada, cabos que passavam pelas paredes e eram disfarçados de linhas de refrigeração. Este local não era uma cozinha, era uma infraestrutura técnica. Não se tratava apenas de esconder mercadorias. Aqui, algo estava a ser operado. Algo monitorizado, algo gerido. A questão já não era quantas drogas estavam armazenadas aqui, mas sim por que razão alguém acreditava que precisava de proteger estes sistemas de scans governamentais. E acima de tudo, se isto era apenas um restaurante, por que razão foi construído de tal forma que alguém esperaria uma inspeção a qualquer momento? Com a descoberta dos servidores sob o chão da cozinha, o foco de toda a operação mudou. O que inicialmente parecia uma operação antidrogas clássica, transformou-se em poucos minutos numa recolha de provas digitais. Os equipamentos ainda estavam quentes, as luzes de controlo ativas. Os dados eram transmitidos em tempo real, mesmo enquanto agentes armados asseguravam a área. Só isso demonstrava que não se tratava de um armazém, mas sim de um ponto de controlo ativo.
Quando os especialistas forenses garantiram os primeiros discos rígidos, ficou claro com o que estavam a lidar. Vários terabytes de ficheiros encriptados, modelos de vistos, registros de dados biométricos, folhas de pagamento de funcionários que oficialmente nunca existiram, identidades que apareciam em sistemas, mas que não correspondiam a nenhuma pessoa real. Tudo estruturado, meticulosamente catalogado, regularmente atualizado. Mas ainda mais notáveis eram os dados financeiros. Centenas, mais tarde milhares de transferências, cada uma delas pouco abaixo do limite legal de declaração. Sempre os mesmos padrões, sempre os mesmos intervalos de tempo. Dinheiro que era encaminhado através de empresas de fachada no Panamá e em Taiwan, antes de regressar discretamente a bancos no meio oeste. Nenhuma coincidência, nenhum erro, um sistema conscientemente construído. Paralelamente, os investigadores analisaram documentos de entrega, contentores com a declaração de molho de soja e equipamento de cozinha, entregues mensalmente de Ningbo, China. Números de rastreamento idênticos, algo praticamente impossível em cadeias de comércio regulares. As entregas não eram apenas um disfarce, eram parte de um ritmo logístico, sincronizado com transferências de dados e movimentos de dinheiro. Neste ponto, surgiu uma nova questão, muito mais ameaçadora. Quem opera uma rede que simultaneamente transporta drogas, cria identidades e manipula fluxos financeiros? E por que razão tudo isso estava escondido sob o teto de um restaurante aparentemente discreto? Os investigadores compreenderam agora que já não estavam a seguir um cartel, estavam a olhar para a estrutura de um sistema concebido para permanecer invisível. Nesta fase, o mais tardar, ficou claro que a operação em St. Peters tinha atingido uma nova dimensão. A jurisdição mudou. As autoridades locais retiraram-se completamente. O controlo estava agora exclusivamente nas mãos das agências federais. Ainda na mesma noite, o estatuto operacional foi elevado. A operação recebeu um nome de código interno: Jade Soy, um nome que deixava claro que já não se tratava de descobertas isoladas, mas da segurança de um sistema inteiro. As instruções eram claras: sem desativação, sem cópia de dados, sem atrasos, sem informação para o exterior. Os servidores apreendidos tinham mecanismos de autodestruição. Se a alimentação elétrica fosse interrompida por muito tempo, teriam subscrito os seus conteúdos. Por isso, engenheiros digitais trabalharam diretamente no local. Enquanto equipas armadas asseguravam as salas, os forenses copiavam os dados em tempo real. Minutos decidiam se meses de trabalho de investigação seriam perdidos. Paralelamente, consultas à base de dados federais confirmaram outras localizações. Restaurantes em Kansas City, Springfield e Joliet, todos com estruturas semelhantes, todos com padrões financeiros idênticos, todos sincronizados. O que antes parecia uma descoberta isolada, revelou-se uma rede distribuída com uma hierarquia clara. St. Peters não era um ponto qualquer, era o nó primário. A situação tornou-se particularmente explosiva quando os metadados dos ficheiros foram analisados. Partes dos documentos não tinham sido processadas nos Estados Unidos. As últimas alterações apontavam para Shenzhen, China. O software utilizado correspondia a protocolos de encriptação conhecidos pelos investigadores de casos de espionagem anteriores. Com isso, a avaliação mudou definitivamente. Já não se tratava apenas de drogas, dinheiro ou documentos falsificados. Tratava-se de exfiltração de dados, acesso a infraestruturas americanas e de uma estrutura que combinava elementos do crime organizado com métodos de serviços de inteligência estatais. A questão crucial agora já não era como esta rede funcionava, mas quem a controlava. Com a análise dos dados assegurados, o quadro expandiu-se ainda mais. Os restaurantes no meio oeste não eram empresas de fachada isoladas. Eram nós funcionais dentro de uma estrutura global. Cada endereço tinha um número, cada local uma tarefa claramente definida. Fluxos de dinheiro, transferências de dados e ciclos de entrega seguiam um cronograma precisamente coordenado. Era um sistema que não se baseava na improvisação, mas no planeamento. Particularmente alarmantes foram as descobertas fora das cadeias de restaurantes. Em armazéns associados à mesma rede, os investigadores descobriram componentes eletrônicos desmontados. Oficialmente declarados como sensores de cozinha, na realidade, tratava-se de componentes com arquitetura dupla. Para além de chips comerciais, existiam módulos secundários, como os utilizados em sistemas de comunicação militar, disfarçados como civis, tecnicamente altamente sensíveis. Com isso, outro problema veio à tona. Esta rede não contrabandeava apenas drogas ou dinheiro, movia tecnologia,
hardware que podia contornar os controlos de exportação, componentes que poderiam ser introduzidos discretamente nas cadeias de abastecimento. O perigo não residia apenas no contrabando, mas na possível manipulação de infraestruturas críticas. O papel dos cartéis latino-americanos tornou-se agora mais claro. Funcionavam como parceiros logísticos, transporte, armazenamento, segurança. O controlo real, no entanto, estava noutro lugar. As pistas de dados conduziam consistentemente ao leste asiático, enquanto as rotas físicas passavam pelo México e pelas Caraíbas, um ciclo fechado que se mantinha funcional mesmo sob sanções. Neste ponto, surgiram novas questões. Quantas redes semelhantes existiam em paralelo? Quão profundamente já estavam integradas nas estruturas comerciais existentes? E por quanto tempo este sistema tinha operado sem ser detectado antes que um único chão de restaurante no Missouri o trouxesse à luz? Os investigadores sabiam agora. O que tinham descoberto não era um modelo de negócio criminoso. Era uma arquitetura híbrida de lucro, logística e acesso estratégico. Quando as forças federais expandiram seu trabalho nos dias seguintes à intervenção, a escala da operação tornou-se finalmente visível. Contas bancárias foram congeladas. Ativos no valor de mais de 90 milhões de dólares foram bloqueados. Nós digitais no exterior foram desativados. Cadeias de abastecimento foram interrompidas, sem anúncio público, sem alarde visível. Externamente, o caso permaneceu como um processo de vistos e fraude. Internamente, porém, já tinha recebido uma classificação diferente. O nome de código, Southern Veil, simbolizava o que tinha sido descoberto, um véu de comércio aparentemente legal, por trás do qual se escondia um sistema que, durante anos, movimentou dinheiro, dados e tecnologia. Autofinanciado, autoprotegido, quase invisível. Os restaurantes nunca foram o centro, eram apenas o ponto de acesso. A infraestrutura que se encontrava por baixo estendia-se muito além do Missouri, e, no entanto, permaneceu uma lacuna crucial. Os níveis operacionais foram identificados. Muitos dos atores executores foram detidos. Cadeias logísticas inteiras foram desmanteladas, mas os arquitetos do sistema não se tornaram visíveis. Sem nomes, sem rostos. Apenas designações de código e pistas digitais que levavam ao vazio. É precisamente aqui que reside o maior problema deste caso. Se um único restaurante num subúrbio americano podia fazer parte de uma estrutura como esta, quantos mais nós existem ainda? Quantos ainda estão ativos? E quão profundamente esta mistura de crime organizado e influência estratégica já penetrou nos sistemas existentes? Esta história não termina com uma rusga, termina com questões em aberto, questões sobre controlo, vulnerabilidade e a fronteira entre economia e poder encoberto. Se quiser entender como tais redes surgem, funcionam e por que muitas vezes só são descobertas quando é quase tarde demais, então continue a acompanhar. Subscreva o canal e acompanhe as próximas análises, pois este não foi o fim de uma operação, foi um vislumbre por trás da cortina.